Caríssimas senhoras e senhores, aqueles que estão chegando agora, o nosso boa noite para todos. Nesse momento, agradecemos a presença de todos os amigos que se encontram no chat do Facebook, como Saulo Ribeiro, Janete, a Ima Maria da Costa. Rapidamente, agradecemos a Alice, que está no YouTube, a Petite Dame, Vanessa. Agradecemos a presença da Maria Rocha, do Edson Freitas, da Luísa Medeiros, já falamos, da Regina, querida Regina, um abraço, a Alice, abraçamos o Ederson, que está conosco aí, todas as transmissões, muito obrigado, amigo, abraço a todos os nossos irmãos do Sul, a Marinalva, abraçamos aqui ainda, vamos lá, o Ernie, a Roseli, Carla Maria Figueiredo, abraçamos também a Meire Salles, a todos. Fica aqui o nosso agradecimento, a amizade, o apoio de todos vocês. Queridos irmãos, hoje, dia 25, ou melhor, dia 26 de setembro, primavera, do ano de 2018, nós vamos realizar o estudo de número 94, com o tema Sejamos Pacientes na Tribulação. Eu gostaria de conclamá-los para que juntos possamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós estamos hoje sendo convidados a trabalhar os versículos de número 12 ao 15º, mas eu vou fazer a leitura a partir do 9º versículo, capítulo 12, repetindo. Para aqueles que estão acompanhando em vídeo, eu vou colocar a imagem para facilitar para vocês. Vamos lá. Paulo diz assim: que o amor seja não fingido, ou que o amor não seja fingido. Aqui nós somos fiéis ao texto. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A partir de agora, o tema de hoje. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Agora, nós vamos retornar ao verso 2. 12. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Nós vamos iniciar o nosso tratado hoje. Eu separei aqui meio que inspirado na última hora. Caiu aqui nas minhas mãos um texto antigo de um estudo em que nós estávamos utilizando, num tema que remonta à providência divina, nós utilizamos, e eu vou replicá-lo aqui, um versículo do capítulo 1 de Isaías, que diz assim, verso 1 ao 3, naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes.
Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, assim, nós iniciamos o trabalho da noite. Porque esse verso de Isaías vem reverenciar ao Senhor e nos ajudar a entender um pouco desse convite do Paulo: alegrai-vos na esperança. Para que a gente se alegre na esperança, na verdade, nós poderíamos aqui projetar o nosso espírito para uma reflexão de profundidade. Apoiados em doutrina espírita, o Consolador Prometido, numa interpretação de Carlos Torres Pastorino, o Espírito de Verdade apresenta para nós uma missão extraordinária, como um advogado. O Consolador, na verdade, é o advogado das nossas causas. Advogado em qual sentido? Nós precisamos de entender a causa, estudá-la, verificar possibilidades e investir para que, no julgamento da vida, possamos encontrar as possibilidades de nos livrar daquilo que atemoriza, daquilo que encarcera, daquilo que dificulta. A prerrogativa do Espírito é a liberdade. Obviamente que a liberdade, que é a livre vontade, ela, para operar com eficiência, ela precisa de conhecer as causas. Estamos na carne, reencarnados, com um objetivo importantíssimo a saber: evoluir. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, missão, para outros, expiação. Missão no sentido de sublimação daqueles espíritos da vanguarda, aqueles espíritos que já se encontram num processo avançado de evolução. Então eles vêm para auxiliar, vamos dizer assim, aqueles infratores, aqueles que desconhecem a grande engrenagem da vida. Infratores no sentido de que, quando estamos com dificuldades de aplicar, de compreender, e dar um passo adiante, nós cometemos alguns equívocos. E nada mais justo, e nada mais coerente com a bondade de Deus que os seus representantes possam, como educadores, mestres, eles se façam presentes naquela tarefa de construção de um mundo melhor. Porque ao projetar o espírito na evolução moral, naturalmente, o senso da ética, da estética, da justiça, ele vai se ampliando e vamos descobrindo que não é possível ser feliz sozinho. A felicidade, ela envolve todo o contexto em que nós estamos existindo. Somos espíritos e, como tal, a nossa condição magnânima é aquela condição de sermos filhos de Deus. E como homens racionais, no desenvolvimento do conhecimento, vamos percebendo a grandiosidade dessa filiação. Somos herdeiros do Pai. Jesus, de uma forma poética e sintética, amorosa e evolucionista, ele aponta isso para nós. Quando ele diz, por exemplo, eu não vim de mim mesmo. Eu vim aqui em nome daquele que me enviou cumprir as suas obras. Ele se refere ao Criador, Deus, Criador do universo.
E ele aqui não está se referindo a um espírito com uma visão particularista. Porque cada um de nós temos os nossos pais biológicos. Podemos ter os pais espirituais, que na verdade são aqueles espíritos que se movimentam para nos auxiliar. Mas ele está falando de uma maneira globalizada. Deus, a inteligência suprema. Então, à medida em que vamos operando, crescendo, desenvolvendo, aprendendo os caminhos, nós estaremos promovendo a lei divina, a lei do progresso. Então estaremos realizando a obra do Pai. Então qual que é a sua missão? João Hoffman, grande abraço, amigo. Geraldo Antônio, Luísa Medeiros, vocês que chegaram agora, não é? A Maria Medina, que eu já me referi, que está no Facebook. Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Evoluir. Temos a perfectibilidade, temos o potencial da perfeição, que precisa ser desenvolvido. E para isso precisamos de conhecer, estudar o mecanismo da vida. Então, nós trouxemos essa abordagem de Isaías. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Isaías está dizendo para nós. Vou voltar aqui porque foi meio de última hora, mas acabou que eu acho que vai dar destinação para o nosso trabalho hoje. Por que o Senhor está virado? Por que nós encontramos essa expressão no Antigo Testamento, a ira de Deus? Na verdade, a ira é a manifestação da natureza que nós pessoalizamos, tratando-a como o Senhor emocional, um Deus caprichoso. Então, você errou, ele te pune. Antigamente, o trovão, o relâmpago, a maré cheia ou as tempestades, os tremores de terra, nós entendíamos como Deus nos punindo em função de uma culpa. Então, o instinto de conservação era acionado lá atrás. Mas, na verdade, hoje, com todo o advento da ciência, da tecnologia, nessa viagem esplendorosa que atingimos a culminância do século XXI, nós vamos percebendo o seguinte, que o que antes era uma ira, na verdade era uma manifestação da natureza que nós desconhecíamos. E hoje, quando encontramos impedimentos, na verdade, não é Deus que está irado. Quando você conhece, você passa a descobrir os caminhos. E aí o que antes era tratado como um roteiro que vinha de fora para dentro, ele passa a ser, na verdade, um convite que nós elegemos para caminhar de uma forma bem objetiva. Então, se antes o abismo para nós causava medo, a partir do momento que você tem instrumento para descer, não é? Você tem equipamentos para superar essa dificuldade, vamos dizer assim, essa ruptura na terra, ele deixa de ser algo que te amedronte. Passa a ser uma possibilidade de escalonamento. Observemos. Assim se dá no campo físico, como também nos nossos adversários, que estão dentro de nós mesmos. Então, Paulo está dizendo para nós, alegrai-vos na esperança. A esperança, no dizer de alguns filósofos, na verdade, é um verbo que propõe o esperançar. Ou seja, nós esperarmos agindo e não esperarmos sentados na beira do caminho. Então devemos nos alegrar na esperança de um mundo melhor, de mais capacitação, de mais eficiência, de mais equilíbrio, de mais nobreza, de mais educação, de mais saúde, de mais progresso, em todos os sentidos. Então a proposta do Evangelho ela é
A luz do Espiritismo para nós é consolo puro. E com isso Paulo diz: sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, em meio às tribulações, nós devemos sermos pacientes. E nós estudamos repetitivamente que paciência é a ciência da paz. Então, para atingirmos a paz, há uma ciência. A ciência pressupõe um estudo aprofundado e não de superfície. E nós estamos realizando esse estudo todos os dias, não é verdade? Nem sempre de uma forma em que nos projetamos para ele. Porque nós costumamos a sofisticar para não enfrentar. Escapamos em pleno voo. E a vida, na verdade, com seus mistérios, entre aspas, né? Que na verdade são as manifestações do desconhecido, circunstâncias. As circunstâncias nos ajudam. E são elas que são tratadas como tribulações. E se a gente for pensar com muita calma, a tribulação, ela propõe um fortalecimento. Porque se nós não procurarmos os recursos, força interior para enfrentar as dificuldades, nós não vamos crescer. Porque a nossa destinação é a evolução moral. A doutrina espírita, entendamos isso, porque é de uma beleza extraordinária. A doutrina espírita é uma filosofia que propõe uma ciência do viver. E essa ciência, então, conta para nós sobre a importância de estudar, de analisar, de tirar conclusões e não se dar por satisfeito quando atingir a meta. Porque o andar que escalonou, na verdade, ele vai te apontar para outros que estão bem acima. E mesmo que sentirmos cansados ou com receio de não dar conta, a lógica patenteia para nós que devemos continuar olhando para cima. Com sabedoria, se a gente não der conta de dar um passo adiante, vamos aprender a retroceder e continuar operando no estágio que encontras, mas sabendo que amanhã a porta vai se abrir de novo e você terá que continuar a caminhada. Isso é belíssimo. E nós estamos estudando as cartas de Paulo. Cartas de Paulo. E Paulo de Tarso, que na verdade representa para nós o símbolo da conversão do homem velho para o homem novo. Paulo de Tarso, que não era apóstolo de Jesus, ele era doutor da lei, portanto, estudioso da justiça, dos princípios que fundamentam o trabalho, porque a justiça, ela é o símbolo, ela é, vamos dizer assim, uma imagem, uma figura que se apoia em três pilares, que é o pilar da liberdade, da igualdade, liberté, fraternité e igualité. Vamos buscar lá nos princípios, para que a gente possa construir esse edifício que vai, na verdade, a justiça, estabelecer todo o desenvolvimento do amor. Por isso é que em Espiritismo nós estudamos a lei de justiça, de amor e de caridade. Certinho? Paulo de Tarso, como defensor da lei judaica, os princípios do Antigo Testamento, que eu repito, desde o primeiro versículo ao último versículo do último livro do Antigo Testamento,
nós temos toda uma trajetória do espírito na busca da sua evolução, que é explicado para nós no Livro dos Espíritos. Mas o Evangelho é a culminância, porque o Evangelho representa a iluminação deste caminho que iniciou com o disse Deus, né? E disse Deus, haja luz. Então o som e a luz é o princípio de tudo. A partir do som e da luz, o espírito vai empreendendo a sua jornada evolutiva. Agora, a iluminação é a expressão máxima do amor verdadeiro e que o Cristo representa esta culminância. Paulo era estudioso do Antigo Testamento. Ele ainda não tinha aberto o coração para uma dinâmica transcendente. E por isso, ele acaba se enovelando demais na intelectualidade, apoiado no seu orgulho, no seu egoísmo, e ele, portanto, foi fechando as possibilidades para a iluminação, que acabou por acontecer em função de toda uma história marcada por muitas dificuldades, muita complexidade, que aos nossos irmãos que se interessarem, estudem a obra Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel, que na afirmativa do próprio benfeitor, ele foi tutelado pelo próprio convertido de Damasco e por Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Então, por que nós estamos trazendo esta nota a respeito de Paulo? Porque quando ele se converte ao cristianismo, a partir daquele momento extraordinário, na entrada de Damasco, que o Senhor, por misericórdia, vai atender às súplicas, aos conflitos dolorosos que Paulo ou Saulo de Tarso vivia, em função de uma série de acontecimentos de sua vida, que de uma certa forma está detalhado na obra, revelações que foram possíveis, porque é óbvio que muitas outras ficaram guardadas para que a gente estude no grande futuro, possivelmente no mundo espiritual. Naquele momento da conversão, quando Paulo cai do cavalo, do animal, e Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Ele fica cego para ser tratado por Ananias, aquele que ele perseguia, e aí todo o desenvolvimento da sua trajetória apostólica, que é um verdadeiro código de comportamento de vida cristã. E nas suas atribulações, Paulo de Tarso, por ter vivido, passou a ter autoridade para escrever as cartas. Então, quando ele vem dizer para nós, conforme nós projetamos aqui o versículo 12, alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, ele está dando uma dica porque ele passou por tudo isso. E nós selecionamos, a título de exemplificação ou de detalhamento didático, um resumo de um texto do próprio Paulo de Tarso, contido no segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 22 a 31, que nós fizemos uma adaptação para que possa ficar mais claro para a nossa análise nesse momento. Paulo diz assim: são hebreus, também eu.
São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros do Cristo? Falo como insensato. Eu ainda mais. Em trabalho? Muito mais. Em prisões? Muito mais. Em açoites? Infinitamente mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 golpes menos 1. 3 vezes fui açoitado em varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei perdido em alto mar. Em viagens sem número. Exposto aos perigos dos rios. Perigos dos salteadores. Perigos da parte de meus patrícios. Perigos da parte dos gentios. Perigos nas cidades. Perigos nos desertos. Perigos no mar. Perigos da parte de falsos irmãos. Ainda mais. Os trabalhos, as fadigas, as numerosas vigílias, a fome e a sede, os múltiplos jejuns, o frio e a nudez. E sem falar de outras coisas. Minha preocupação cotidiana, a solicitude que dedico a todas as comunidades. Quem fraqueja sem que eu me sinta fraco? Quem cai sem que um fogo me abrase? Se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que me gloriei. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não falto com a verdade. Tantas tribulações nos faz pensar. Sobre as nossas. Incomparável o sofrimento, as tribulações dele com as nossas. Mas as nossas são as que conhecemos. E aquelas que temos que enfrentar. Voltando a Paulo. No livro Paulo e Estevão, há um momento que, se eu não estiver errado, ele estava na região de Tauro, após viver um momento complexo com seu pai, com seus amigos, Sadoc, todos fecharam as portas para ele. E ele caminhava por uma vida que ele não sabia onde ia dar. Sem recurso, sem família, sem amigo. E então, o que aconteceu com ele? Não compreendendo tanto desprezo, ele teve um momento que na viagem ele resolve descansar.
Era um final de tarde. Ele procura um lugar, um abrigo, e ali ele desfalece e adormece. Tem um desdobramento mediúnico. E nesse desdobramento ele vai se encontrar com Estevão e com Abigail, os dois irmãos. E ali, Estevão diz para ele: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Ele meditava naquela condição de ter se transformado em perseguidor. Ele tentou afastar do caminho de uma forma violenta, abrupta, imediatista, tudo que dificultava a sua jornada. Ele se sentia o juiz que deveria defender o templo, as escrituras, os fariseus, o sistema. E foi esta escolha, arrogante, presunçosa, é que o afastou do Cristo, que estava se manifestando nos corações que o amavam, cada um do seu jeito. A ruptura é danosa sempre. Um dos piores enganos que podemos ter na terra é quando nos julgamos donos da verdade, desconsiderando o outro lado. Aí que tudo começa a se complicar na nossa vida. Quantas vezes dialogamos com espíritos sofredores? Ontem mesmo, na atividade mediúnica, um espírito me disse: eu julguei que tudo sabia, que tudo podia. Olha a minha situação. Estou aqui no mundo espiritual como um indigente, solitário, porque nunca fui solidário na terra. A minha presunção afastou todas as possibilidades, inclusive para que eu pudesse ser auxiliado até nos meus últimos momentos de vida. Eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada. Porque eu julgava que os bens eram bens materiais que iria me dar, atender a todas as minhas necessidades. Mas o bem mais precioso é o que favorece o atendimento mais importante: a amizade. A minha arrogância hoje é castigada pela minha falência espiritual. Amigo, isso é sério. Nós não estamos aqui para julgar palavras a esmos. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de alma e de coração para nós mesmos. Eu comecei dizendo, vocês, a audiência, na verdade, a audiência é a razão do nosso trabalho. Isso é uma maneira carinhosa, fraterna, amiga, e, inclusive para convidá-los a permanecer. É uma tentativa de ser nobre, de ser educado. Porque, na verdade, a razão principal de fazermos esse programa é porque nós precisamos estudar e melhorar.
ressignificar. Porque não está fácil a caminhada. Então, qual de nós é isento de erros? A nossa referência é Jesus. Ele é puro. Naquele momento, Abigail, no sonho, vendo Paulo desalentado, diz assim para ele: não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé. Pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ah, Saulo, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Não briga com a vida. Perdoa. Perdoa a ti mesmo. Perdoa o outro. Não adianta dar murro na ponta de faca. Nem querer esmurrar uma porta que está trancada. Acha a chave para abrir. Vire a faca e utilize-a para burilar a você mesmo, para cortar o espinheiral. É uma questão de inteligência. Obedece, confia. Ser resignado, obediente, cauteloso, prudente, fervoroso, amoroso, ardoroso no trabalho. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca de enganos na terra, Deus encherá teu espírito de claridades imortais. O conhecimento liberta. E o amor estabelece um novo momento, uma nova proposta de vida. Lembremos que não existe coincidências no universo. Existem pessoas que se atraem por sintonia. Essa sintonia acontece porque cada um de nós emite uma frequência de onda, já que somos todos formados por energia. Essa frequência consiste em nosso magnetismo pessoal, e isso é quem determina quem atraímos ou não para a nossa vida. O autor desconhecido diz assim:
Quanto mais você se cuida em termos de pensamentos, palavras e atitudes, quanto mais você medita, se autoconhece, se liberta dos julgamentos e do ego exagerado, pratica trabalhos voltados para o lado espiritual, mais esse magnetismo aumenta de frequência e mais você atrai pessoas alinhadas contigo e com o que você busca. Quer um exemplo? Amigo do chat, companheiro do YouTube, do Facebook, amigos da rádio, você que está em casa agora. Observe que exemplo. Carência atrai carência. Medo atrai objeto do medo. Falta de amor atrai falta de amor. É assim que funciona. Semelhante atraindo semelhante. Não há como ser diferente. Se queremos conectar numa rádio tal, precisamos mudar a frequência da rádio para essa, de modo que o conteúdo da rádio possa ser vivido e escutado. É normal você ir perdendo amigos conforme vai aumentando sua vibração. E isso se dá porque vocês deixaram de ter muitas coisas em comum. Mudança. Quebra de sintonia, afastamento, para que haja outros vínculos, porque brotou outros propósitos. Quando passamos a ter coisas em comuns, é como se batemos numa porta e a porta se abre. Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha. E quem bate a vida se abre. Foi Jesus quem nos contou isto, no capítulo 7 de Mateus. Deixe a vida fluir, não se apegue ao processo. Apenas viva e sinta ele diariamente. Seja aquilo que você busca no outro. Olha que extraordinário. E atrairá tudo de melhor para si. Então, o que você busca no outro, seja para si. Assim acabará suas frustrações. Assim perceberás que o outro é um ser que está buscando também, que também tem expectativas e seus sonhos. E não necessariamente isso tem que estar amarrado com os teus. Apenas viva e sinta isto diariamente. Olha que extraordinário. Use palavras positivas. Largue o vitimismo e a reclamação. Assuma a responsabilidade por tudo que te acontece. Nenhuma solução está fora do seu ser. Por isso, é importante os momentos onde silenciamos a mente para escutar a sabedoria interior que todos nós possuímos. Deus mora dentro de você. Ele não está longe nem separado de ti. Religião significa relicare. Religar com o que você desconectou o próximo. Compromissos, ideais. Mas jamais de Deus. Isso é um equívoco filosófico. Porque Deus está em toda parte. Quando você diz, eu quero, é Deus que quer. Que Ele está falando em ti, por ti e para ti.
Deus não está separado de você em momento algum. Eis a esperança que devemos nos alegrar, porque o universo é perfeito como é. Nós, quem deturpamos a criação divina, devido aos padrões de moral criado pelos homens. Amigo, resgate seu poder interior, pois somos co-criadores assim como Deus. Perseverai na oração. A oração trabalho. A oração renovação. A elevação dos pensamentos, definindo novo padrão vibracional. E assim, comunicaremos com os santos nas suas necessidades. Quem são os santos? Comunicaremos com os espíritos superiores. Fundamental. Isso não é esotérico, isso não é místico. Isso é ciência da vida. Porque o mundo espiritual, a realidade extrafísica, ou metafísica, como queira, do mundo suprassensível, a realidade é moral. E há um intercâmbio permanente. Porque o mundo espiritual é a extensão da nossa realidade. Tudo que existe é concebido por ti, embora já existisse antes de ti. Por isso é que Jesus falou para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. A definir todo um projeto evolutivo em que nós vamos estabelecendo o tempo e o espaço. Somos nós que vamos intercambiando com a natureza que já foi criada pelo Senhor. Portanto, a natureza íntima nossa é uma concepção, é uma percepção, é a nossa integração com a natureza divina. Precisamos, portanto, compreender as relações espirituais para definir com quem queremos, precisamos intercambiar. Os que sabem mais, os que amam mais, para que a gente se fortaleça para atuar junto com estes, com aqueles que sabem menos e que amam ainda de uma forma muito mais primitiva. Eles ainda vibram em faixas do instinto, de emoções, de sensações. Os espíritos superiores já amam, que é o instinto sublimado. Segui a hospitalidade, afirmou Paulo. E o texto ainda vem dizer para nós sobre a importância de abençoar os que vos perseguem. Abençoai. Entendamos que todos estamos aprendendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Devemos intercambiar na frequência dos que se alegram, mas também estar juntos com aqueles que choram. Dividir o pão. Convencionou nas celebrações, nas uniões, a célebre frase: na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, sempre juntos. Solidariedade. Queridos amigos, bondosos irmãos, o tema com Paulo de Tarso, trazendo a chave do Espiritismo para nós, nos conclama, nos enaltece, nos projeta para além, muito além, para o mundo
cada vez mais subjetivo. E que vai nos afiançando, alimentando, inspirando, induzindo para que no mundo da terra, entre os homens e junto com os espíritos, nós possamos cada vez progredir, melhorar, promovendo as bênçãos do Senhor. Nós gostaríamos, nestas vibrações, nestas reflexões, abraçar a todos com muito carinho, com muita amizade, abraçando aos nossos irmãos que estão no chat do Facebook. A Magali entrou agora, tem mais de 53 comentários aqui. Aos nossos amigos do YouTube, eu gostaria de abraçar a todos. Temos aqui o Rafael, que entrou depois, a Maria Rocha, a Vera Rubinick, e tantos outros. O João, eu citei o nome dele. Muito obrigado a todos, que vocês possam continuar conosco nas nossas transmissões durante a semana. E nos momentos finais, eu gostaria de trazer como uma reflexão final uma mensagem de Emmanuel, como culminância do nosso trabalho. Esta mensagem está inserida no livro Paz e Renovação, Espíritos Diversos, psicografado por Chico. A lição é intitulada Educandário de Luz, e ela ficará como prece e como reflexão conclusiva do nosso encontro. Hoje, sejamos pacientes na tribulação. Emmanuel diz assim: ninguém se reconheceria fora da paciência e do amor que Jesus nos legou se todos frequentássemos a Universidade da Beneficência, cujos institutos de orientação funcionam quase sempre nas áreas da retaguarda. Aí, nos recintos da penúria, as lições são administradas ao vivo, através das aulas inumeráveis do sofrimento. Tanto quanto possas, e mais demoradamente nos dias de aflição, quando tudo te pareça convite ao desalento, procura experiência e compreensão nessa escola bendita, alicerçada em necessidades e lágrimas. Se contratempos te ferem nos assuntos humanos, visita os irmãos enfermos, segregados no hospital, a fim de que possas aprender a valorizar a saúde que te permite trabalhar e renovar a esperança. Quando te atormente a fome de sucesso nos temas afetivos, e a aventura do coração se te afigure tardia, toma contato com aqueles companheiros que habitam furnas abandonadas, para quem a solidão se fez o prato de cada dia. Ante os empeços da profissão, com que o mundo te honra a existência, consagra alguns minutos a escutar o relatório de pais de famílias entregues ao desespero por lhes escassearem recursos à própria subsistência. E se experimentas de sabores perante os filhos que te enriquecem a alma de esperança e carinho, a face das tribulações que lhes gravam a vida, observa aqueles outros pequeninos que caminham nas trilhas do mundo, sem tutela de pai ou de mãe que os resguarde, atirados à noite da criminalidade e da ignorância.
amigo, amiga, matricula-te no educandário da caridade e guardarás a força da paciência. Enriquece de cultura os dotes que te enfeitam a personalidade e realiza na terra os nobres ideais afetivos que te povoam os pensamentos. No entanto, se queres que a felicidade venha morar efetivamente contigo, auxilie igualmente a construir a felicidade dos outros. Nosso encontro com aqueles que sofrem dificuldades e provações maiores que as nossas será sempre, em qualquer lugar, o nosso mais belo e mais duradouro encontro com Deus. Nosso encontro com aqueles que sofrem dificuldades e provações maiores que as nossas será sempre, em qualquer lugar, o nosso mais belo e mais duradouro encontro com Deus. Que Deus nos abençoe, nos envolva, nos inspire nessa caminhada na direção da glória imortal, da redenção definitiva. Que o amor nos alimente e que possamos distribuir esse amor como migalhas de luz possíveis para cada um, mas que, penetrando nos corações, por certo serão multiplicadas pelas mãos sacrossantas do nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Que Deus, portanto, nos conceda a oportunidade de continuar marchando, caminhando e cantando, e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Que Deus conceda uma noite de muita paz para todos vocês, amigos da Rede do Bem. Me despeço endereçando um ósculo e um amplexo de muita fraternidade, que ecoa por estas montanhas das Minas Gerais. Até a próxima oportunidade. Me despeço assim, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, Ave Cristo. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação